Olá, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Amém, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à live. A paz, vocês estão conseguindo me ouvir agora? Tive que reiniciar. Tinha voltado, mas o pessoal estava falando que não estava me ouvindo. Aí, mais de uma pessoa, achei que... A paz, Patrícia, seja bem-vindo. Não tem problema não, a gente inicia agora, não tinha nem começado, estava no louvor. A paz da Silene, a paz do Senhor, vamos lá. Nós vamos que o nome do Senhor seja honrado, glorificado nesta noite, através da reflexão desta live. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, minhas irmãs e irmãos, seja à vontade, que o Senhor Deus, em nome de Jesus, esteja conosco, receba essa adoração. Já fiz a oração no outro vídeo que eu já tive que excluir, não tem problema. Mas nós estamos aqui mais uma vez, conectadas juntas, para estarmos adorando ao nosso Deus nessa reflexão da palavra. Que o Espírito Santo de Deus se mova com total liberdade no nosso meio. Amém. Fique à vontade, em nome de Jesus. Bem, hoje nós estamos fazendo uma reflexão, né, da palavra em Lucas. Para quem gosta aí da Bíblia, está aí do ladinho, Lucas 15, no versículo de 1 a 7. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Meu nome é Rejane, faço parte do grupo das Guerreiras de Oração, faço parte aqui da liderança, juntamente aí com a Denise e as irmãs. Eu sou da Igreja Lagoinha Niterói, sou da diaconia, da intercessão lá, entre outros ministérios, e estou muito contente de ser serva nesse momento para honrar e engrandecer o nome do Senhor e pedindo a Deus que essa palavra, né, frutifique nos corações daqueles que irão assistir, né, depois dessa live e que estão aqui presentes conosco. Amém? Deus seja glorificado sempre. Então, como eu disse, a nossa palavra está em Lucas 15, no versículo de 1 a 7. Uma palavra muito conhecida, o tema de hoje, o bom pastor, né, ama você. Amém? A palavra de Deus diz assim: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Amém? Glória a Deus, é um texto conhecido. Nós vamos falar do nosso bom pastor, nós vamos estar falando aí dessa graça, né, de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, de ser esse bom pastor para nós. Glória a Deus por isso. Bem, vejamos. A parábola que ele trouxe das 99 ovelhas, né, que fala aqui em Lucas, no capítulo 15, Jesus, ele era mestre por excelência. Só aumentar aqui. Jesus, ele era mestre por excelência. Isso nós sabemos. Ele falava bem, ele tinha uma excelente oratória e ele sabia conduzir, né, as verdades de Deus com maestria. E nessa parábola, ele começa então a falar do amor de Deus por nós e da importância que Deus dá, né, por cada vida. Fazendo com que as pessoas... Como é que ele conduziu isso, Jesus? Ele conduziu fazendo com que as pessoas olhassem para a sua própria rotina, para a sua vida diária. Por quê? Porque presenciar pastores apacentando ovelhas era algo corriqueiro, era algo do dia a dia, era familiar naquele tempo. Então era uma coisa fácil de assimilar a ideia, né, do que Cristo queria dizer. E ele começou dessa forma. Um pastor, ele vai sempre, né, amar e zelar pelas suas ovelhas, porque ele se importa com cada ovelha. Então, assim, é sua propriedade. Então, ele vai zelar e vai proteger. Assim, Jesus também, com essa parábola, quis chamar a atenção para o amor do Pai. O Pai que está no céu e que ama e que se preocupa com cada vida que está aqui na terra. Ele zela com amor e acompanha a vida de cada um. Ele está ali sempre
próximo a nós. Isso nós não podemos negar. O Senhor Jesus, ele está sempre ao nosso lado e o nosso Pai está sempre nos acompanhando, sim, em todos os momentos. Então, naquele momento, todos os ouvintes que estavam ali em torno, né, de Jesus, eles eram assim, principalmente, né, que ali tinha, nesse meio da multidão, não tinha só os pecadores, não tinha só o povo, mas também os fariseus, né, e os escribas estavam no meio ali daquele povo. E eles, ouvindo, conheciam muito bem a passagem, né, quando Jesus cita e traz essa experiência corriqueira, né, de apacentar ovelhas, mas Jesus também estava trazendo uma verdade do Antigo Testamento, porque eles também, tanto os fariseus, eles conheciam essa passagem do Antigo Testamento que mostra Deus como o pastor, que mostra Deus como ele sendo o pastor de ovelhas. Por exemplo, Salmo 23:1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então ele fez uma citação. Jesus era mestre por excelência. Então ele traz essas verdades e essas verdades vêm, né, trazendo clareza para aqueles que estavam ali, né, ouvindo, né, se deleitando em ouvir Jesus Cristo falar. Então, nós estamos falando de bom pastor, nós estamos falando do nosso Deus, nós estamos falando do nosso Senhor. E quão bom, né, que a gente entenda que muitas das vezes nós temos dúvidas. Ele é realmente bom? Deus é bom? Né? Ele é bom? Sim, ele é bom. Ele morreu por nós. Primeiro houve uma bondade, né, sendo transferida para nós quando Deus deu seu único filho unigênito para morrer por nós. É uma bondade transferida. E Jesus, ele continuou na terra até aí, né, o seu ministério, até findar o seu ministério, pregando essa bondade e ele mesmo, né, sendo a bondade andando na terra. E isso não temos como negar como Deus ele é bom e é infinitamente bom, porque o verdadeiro propósito do Filho de Deus aqui na terra é exatamente isso. Ele veio, né, o Filho de Deus veio ao mundo para buscar e salvar os perdidos. E Jesus fala exatamente isso quando pergunta a ele: eu vim não para os sadios, eu vim para aqueles que são perdidos, aqueles que estão doentes, aqueles que precisam de mim, porque eu sou a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, exatamente, ele vem para o perdido. E quantos, né, que nós estamos aqui, meus irmãos e irmãs que estão aqui na live, quantos que você conhece, às vezes da sua família, amigos, vizinhos, pessoas amigas que eram da igreja, que você vê que não está mais na igreja, não está mais congregando, que saiu, né? Essa ovelhinha que saiu e foi para o mundo e não quis, né, estar mais ali junto com os irmãos na igreja, mais próximo ali dos irmãos também, congregando. Quantos que ainda não se decidiram se Jesus é realmente essa verdade? Quantos familiares que ainda não se converteram ao Senhor? Uma coisa é que nós nunca deixamos de ter esperança de ver exatamente essas pessoas, amigos, familiares, né, vizinhos, pessoas queridas, que estejam no reino do Filho, né, do nosso Deus, do Filho amado Jesus. A gente não pode perder a fé na salvação dessas pessoas. Até porque nós sabemos, amados, que nós vivemos nesse mundo e não pertencemos a este mundo. Nós viemos de um Deus eterno e nós voltaremos para esse Deus eterno. Nós temos uma eternidade toda para viver. Muitos falam, né, que assim, eu vou viver o que é para viver aqui, nasci para isso e pronto, e eu estou aqui para viver até onde, né, for. Com 30, 20, 50, 60, eu não tenho perspectiva. Mas só que Jesus ele veio trazer exatamente essa perspectiva. Existe um lar, existe um reino, existe algo mais além dessa terra. Isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário. A gente não leva nada. Do jeito que nós viemos, nós iremos voltar. Nada é eterno aqui, tudo é perecível. Mas nós somos filhos de Deus, aqueles que creram no Senhor Jesus. Nós sabemos que temos uma morada. E nós queremos ver os nossos familiares e amigos também aproveitando essa morada. Mas a primeira coisa que nós devemos passar, uma primeira coisa que nós temos que ter certeza, que o nosso Deus, ele nos ama. E ele, assim, a gente não pode nunca dizer que Deus não ama, porque esse ato de enviar o seu filho para salvar os perdidos, aqueles que precisam ser, né, libertos, aqueles que precisam ser fortalecidos nele,
não tem preço. Então, esse é o propósito. Então, ele veio salvar o perdido. E Jesus, frequentemente, a gente sabe que ao longo da Bíblia, ao longo da palavra de Deus, ele estava sempre acompanhado dessas pessoas. Eles estavam sempre acompanhados com algum pecador. Eu vou trazer o exemplo de Mateus, que em Lucas, no capítulo 5, no versículo 27 e 29, Lucas, um publicano é aquele que trabalhava, né, para os romanos, que para pegava lá os impostos, né, cobrava tal. E Jesus olha para Mateus e fala: venha, largue-se e siga-me, né? Venha comigo. E exatamente assim. E ele obedeceu, Mateus obedeceu, largou lá a cobrança dos impostos e foi com Jesus. E no mesmo dia ele deu um banquete para Jesus. Então isso escandalizava, né, aqueles, né, os fariseus, né, os escribas, porque eles murmuravam: pô, como assim você está andando no meio dos pecadores, no meio das prostitutas, no meio dos doentes, dos leprosos, você está andando no meio de gente, está cobrador, publicano, porque os fariseus não, porque os publicanos, né, como cobravam impostos, os judeus eles não tinham nenhum contato, eles não gostavam de jeito nenhum. Então ele olhava assim: como Jesus judeu está fazendo ali com o publicano, meu Deus. Então por quê? Porque os fariseus eles acreditavam que Deus, né, viria só para aqueles que teriam uma vida correta. Então aqueles que tinham uma vida correta teriam a atenção de Deus, mas lê do engano. Porque Jesus, ele mesmo já se manifestou e falou: eu vim para aqueles que, né, exatamente os perdidos, os pecadores, aqueles que não estão são, aqueles doentes, aqueles que precisam de mim. Então, para a cabeça legalista de um fariseu, não, eu sou certinho, eu faço tudo, eu dou meu dízimo, eu estou aqui. Então, os perdidos, Deus vai passar longe. De uma prostituta, vai passar mais longe ainda. Mas não, eram essas pessoas que eram atraídas para Jesus. Jesus era um imã para essas pessoas necessitadas, doentes, pecadoras. Jesus era aquele que atraía, sabe, as pessoas, porque ele tinha algo a oferecer. E eu imagino que quando Jesus passava no meio daquela multidão, ele atraía tanto, ele era um imã, ele sabe, aquele amor, eu acho que era exalando o amor. E hoje em dia, quando a gente vê pessoas perdidas, a gente vê lá, né, infelizmente, estão no mundo, a gente não faz como Jesus fez. A gente tem que também exalar amor, a gente também tem que exalar Jesus, a gente tem que ser imã para atrair essas pessoas, porque as pessoas têm que olhar para mim, para olhar para você e olhar assim: olha, o que você tem, eu quero. E você fala: o que eu tenho é Jesus. É isso que está faltando, porque quando perguntar para Jesus o que ele tinha, eu vim do Pai, eu sou do Pai, o Pai está em mim. Então, assim, é isso que o mundo está carecendo hoje. É isso que o mundo está carecendo, que a gente vá para os perdidos, porque Jesus veio para os perdidos. E o que a gente anda fazendo com os perdidos, irmãos, dentro da igreja, fora da igreja? Será que a gente tem cumprimentado? Será que a gente tem falado? Será que a gente tem falado de Jesus para essas pessoas? Será que a gente tem revelado quem é Deus? Quem é esse bom pastor que diz que me ama? Como ele vai saber que esse bom pastor ama esse perdido? Esse drogado, esse alcoólatra, essa prostituta? Como? Através de mim e de você. Nós somos a igreja que andamos no mundo. E essa igreja que anda no mundo, ela precisa exalar exatamente aquilo que Jesus fazia. Atraía essas multidões, mas atraía exatamente para quê? Para falar a verdade, para falar da palavra, para mostrar para essas pessoas que existe um Deus que ama e zela por essas vidas. Ele não faz acepção de pessoas. É um Deus agregador, é um Deus relacional, é um Deus que verdadeiramente se preocupa. Então essa parábola, né, das 99 ovelhas, Jesus fala exatamente que o pastor ele não desiste. Ele procura a ovelha, não importa o tempo, não importa a distância, ele vai até essa ovelha. E quando ele fala isso, olha, você não iria até buscar a sua ovelha, ele mexe exatamente aonde? Aqui, no coração, no sentimento. Porque aqueles pastores de ovelha, aquilo ali era a vida deles, mas ao mesmo tempo você tem seu cachorrinho, você se apega ao seu cachorro, ao seu gato, né? Então assim, ele bateu no íntimo daquelas pessoas: nossa, eu realmente iria buscar a minha ovelhinha.
Eu deixava lá, que era muito mais importante, deixa minha ovelha e vou buscar. Então ele bateu um sentimento, exatamente, no amor, na parte sentimental. Então, olha, se eu vou pegar uma ovelhinha, então eu estou entendendo que esse Deus, se eu me perder, ele me ama, ele vai me buscar, ele vai querer que eu esteja perto dele. Ele não vai me deixar distanciar. E era essa a ideia. Mas eu vou trazer aqui, minhas amadas irmãs, irmãos também, uma curiosidade, né? Falando sobre rebanho, falando sobre ovelha, eu vou trazer uma curiosidade. Acho que todo mundo aqui já viu alguns rebanhos de ovelhas, né? E a gente viu um pouco o comportamento delas. Elas sempre andam em grupos, sempre agrupadas ali, porque o pastor vai estar sempre ali com o cajado guiando nessas ovelhas. Eu trouxe um exemplo. Elas têm, né, elas têm essa particularidade, mas eu trouxe um exemplo relacionado aos olhos das ovelhas. Devido à localização dos olhos na face das ovelhas, esses animais não têm boa capacidade de visão lateral. Então ele segue. Por isso que a gente vê sempre, quando a ovelha está meio se desviando, você vê o pastor com o cajado para alinhar ela, porque ela não tem essa visão lateral. E como ela não tem essa visão lateral, por isso que os olhos delas estão mais centralizados, elas ficam mais vulneráveis para quem? Para os predadores. Por isso que o pastor, né, é importante, porque ele está sempre de olho lá no seu rebanho, está sempre olhando, porque é atento, né, se tiver algum problema, uma ovelha já meio que se dispersando para longe, ele vem com o cajadinho, ele vem guiando novamente essa ovelha para junto do rebanho. Então, estão ali essas. Mas essa tem sempre uma ovelha que se perde, então saiu, né, saiu lá do pasto verdejante, a gente lembrando do Salmo 23, né, para onde o bom pastor, né, nada nos faltará, ele nos levará para o pasto verdejante, e saiu e foi para outro lugar. E é isso que Jesus está falando, olha, pelo amor de uma. O que significa isso? Significa, meu querido e minha querida, que você tem um valor imensurável para Deus, que uma vida, a falta de uma vida, vale muito. E nós temos que entender que cada um de nós valemos muito. E assim, a gente não tem como mensurar esse amor de Deus por mim e por você. Então, para esse pastor largar 99 e buscar uma, é porque não pode faltar nenhuma. E aí, o que acontece com essa ovelhinha? Essa ovelhinha ela foi para o mundo, e esse irmão, essa irmã. E quando a ovelha mesmo, ovelha, se afasta, a gente sabe que a ovelha doméstica, ela está sempre sendo tosqueada. No caso da lã, ela está sempre, né? No caso aí, o pastor está sempre tirando a lã. Quando essa ovelha se perde, mesmo a ovelhinha mesmo, né, ela ficar muito tempo longe, ela vai ficar cheia de lã, ela vai ficar pesada. Ela não vai conseguir andar, porque o peso da lã, porque ela não foi tosqueada, ela não está sendo... Cadê o pastor? Ela fugiu, ela foi para outros pastos. Saiu do pasto verdejante, ela foi para outro lugar. E exatamente quando, né, ela está cheia, ela não tem como tosquear. O que eu quero fazer isso? Eu quero trazer uma analogia quanto a isso. Porque a ovelha ela precisa ser tosqueada, ela precisa tirar aquele excesso, né? Que ela sumiu, ela está com excesso de lã. Mas quando a gente se afasta de Deus, a gente também gera peso. A gente também, né, acaba, né, atraindo coisas que não são para a glória de Deus. E a gente, similarmente, fica igual aquela ovelha. Fica cheia, mas não cheia da glória. A gente está cheio. Quando a gente se afasta, né, seja por qualquer motivo for, a gente vai se sentir perdido sempre, confuso, cansado, porque você está carregando um peso. São tantas... porque você está carregando tudo pela força do seu braço, porque agora você vai reagindo de acordo com as suas necessidades, com as suas emoções, você não está sendo guiado mais, né? E essa vida longe de Jesus, ela causa muita frustração, há muitas feridas, né? Há muitas feridas. Então é por isso, né, que a gente... E essa ovelha, a gente precisa ser tosqueada. Por que as ovelhas elas estão sempre com Jesus? Porque o bom pastor, ele cuida, ele zela, ele vai tosquear. E nós passamos pelo processo.
O nosso processo de santificação, quanto mais a gente mergulha em Deus, mais Jesus vem e nos molda, mais Jesus vem e nos puxa para o fundo e vai transformando, porque através da palavra de Deus, o evangelho ele é transformação. Ele não pode não acontecer uma transformação na sua vida se você está lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é transformadora. Então, quando você está sendo cuidado pelo pastor, você está sendo transformado pelo pastor, porque você está ali naquele pasto verdejante. Né? E quando a ovelhinha está longe, é por conta própria. Você vai ter frustrações, pessoas vão te ferir, você vai se cansar, as suas emoções, a sua identidade vai ficar perdida, porque você vai se perder na sua identidade. Quem é você longe de Jesus? Quem é você fora do pasto de Jesus? Não estou dizendo aqui que nós somos robô, não é isso. Jesus não criou, Deus não criou robô nenhum. Nós somos únicos, nem a nossa identidade, aqui a nossa digital é igual. Nós somos únicos. Mas ele, como um bom pai, como um Deus que zela e que ama incondicionalmente eu e você, ele quer o melhor. Todo pai ele zela. Eu não sei qual foi a sua relação com o pai, mas se o seu pai terreno não foi bom para você, existe um pai celestial que te amou, ó, há muito tempo quando ele te fez. Está lá no Salmo 139. Ele te ama porque você foi feita em amor por esse pai. Você foi feita com toda a verdade, com toda a clareza, com toda a sabedoria de Deus. Eu e você, nós fomos gerados por ele. Se você não tem relacionamento com seu pai terreno, perdoa o seu pai terreno. Mas lembre-se, você é amada há muito tempo, desde a sua natureza informe, por esse Deus que fez você, projetou a sua vida, sabe? Tudo está nas mãos de Deus, porque Deus não perde o controle, minhas amadas irmãos e irmãos, da vida de ninguém. Aqueles que estão, né, ali junto com o Senhor e aqueles que foram para o mundo. Não perde a vida de ninguém. Eu quero deixar bem claro que o bom pastor ama você, ama nós que estamos aqui congregando lá na igreja, estamos indo juntos, irmãos, em unidade, mas eles ama também aqueles que infelizmente se afastaram por alguma coisa, alguma decepção. Se a gente for olhar para o homem, amados irmãos e irmãs, você vai sempre se frustrar. Por isso grandes frustrações, por isso grandes feridas, porque você vai depositando a sua confiança no homem, você tem que depositar a sua confiança no Senhor. Quando você deposita a sua confiança no Senhor, significa que a sua vida está na palma da mão de Deus. Você está lá na sombra do Onipotente. Quando você confia a sua vida em homens, toda a sua expectativa está em homens, significa que você está colocando a sua vida na mão de homem. Mas na nossa vida não tem que estar na mão do homem. A nossa vida tem que estar na mão do Senhor. Essa é a verdade. A gente não olha para o homem, a gente olha para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. É de lá que está o nosso bom pastor. É de lá que ele derrama bênçãos na minha vida e na sua. Então, o bom pastor, ele veio exatamente para nós. Nós que estamos aqui ainda, com a graça de Deus, perseverando em fé todos os dias, fomos também pecadores. E o Senhor nos resgatou. E essas pessoas, o que nós, como cristãos, também podemos fazer por essas pessoas perdidas? Nós também devemos apresentar esse bom pastor para essas pessoas. E vai ser através do seu comportamento, vai ser através da sua verdade, vai ser através de você estar tendo a oportunidade de falar da palavra de Deus, porque essas pessoas, elas não conseguem encontrar sozinhos o caminho de volta para o Senhor. Elas sozinhas não conseguem. Elas precisam, novamente, de alguém, do bom pastor. Assim como o pastor, nessa parábola, foi em busca da ovelha perdida, da mesma maneira, Cristo, como um bom pastor, ele também vai à procura do homem, que é incapaz de fazer qualquer coisa por si mesmo. Jesus já falou, sem mim nada podereis fazer. A pessoa que se perdeu, que se afastou por alguma coisa, ela não consegue encontrar o caminho de volta se Jesus não a conduzir, se o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus a convencer, a quebrantar esse coração. Tem que ser a ação, da graça de Deus, tem que vir do Senhor, porque ela não consegue voltar sozinha. Há algo que espiritualmente Deus faz, no coração e na mente dessa pessoa, que essa pessoa ela vai estar sendo conduzida. Deus não desiste de ninguém.
tudo é no tempo do Senhor. Tudo ele faz com propósito e com maestria. Então, Jesus ele que vai buscar a ovelha. É Jesus que vai lá buscar. Ele não consegue, essa ovelhinha não vai conseguir voltar sozinha. É com a ação mesmo, né, de Deus, do Espírito Santo. Para o bom pastor, uma ovelha faz falta, como eu disse. E essa parábola, a ovelha perdida, mostrou que Deus ama os pecadores, né? E o seu amor é incondicional por cada um de nós. Então, uma vida vale a pena. Uma vida vale a pena. Gente, falar de Deus para uma pessoa, para duas ou para três, já está valendo a pena. Porque é um momento que você tem, às vezes, lá no seu trabalho, às vezes lá na sua vizinhança, às vezes lá no meio de roda de amigos. Fale, sabe? Fale de Deus, sabe? Fale de Deus para as outras pessoas que você sabe que necessita de ouvir uma palavra de Deus. Que a gente possa entender, né, que Deus, como Ele sendo amor, né, o amor procede de Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4, 7 e 8, né? Eu picotei um pouquinho aqui, mas é isso. Ninguém, mesmo que você que está aí, que saiu, que está fora, que se afastou, às vezes por decepção de pessoas, porque ainda não acho que é tempo de eu vir, eu bebo, eu fumo. Não, você vem do jeito como você está e deixa Jesus, que é o bom pastor, te limpar. Deixa o Senhor fazer a boa obra, né? O que eu quero dizer, na sua vida. Então, assim, ninguém pode dizer que não é amado, sabe? Porque todos que creem em Jesus é amado por Ele. Quem ama, cuida, zela e se importa. E é exatamente isso que Jesus está mostrando. Olha, Deus, eu, como sou o bom pastor, eu me importo com cada vida. Eu me importo com você. Eu não esqueço de você. Eu vejo, né, todos os seus passos, eu estou te acompanhando, eu estou ao teu lado. Então isso é muito importante. Então nunca pensa que nenhuma situação que você possa ter passado, nenhuma situação que você ou esteja vivendo hoje, né, afastado, ou mesmo ainda nos caminhos do Senhor, na igreja, que assim, que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, que Deus é um Deus mau. Deus não é um Deus mau, não. Deus é um Deus bom. Ele é bom, a sua natureza é boa, infinitamente boa. Então, quando você tem Deus na sua vida, meu amado irmão e irmã, quando você tem Deus na sua vida, você é guardado, você é protegido, é cuidado e nada vai te faltar. Lembra-se do Salmo 23, 1? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é uma verdade. Deus não está dizendo que um dia talvez você tenha alguma coisa, não. Quando Davi escreveu, ele tinha a certeza, a convicção que Deus era um bom pastor e que nada faltaria a ele, porque ele sabe que Deus é um Deus fiel e zeloso. Quando Davi escreveu, ele sabia exatamente ao Deus que ele estava servindo. Então ele escreveu com toda a convicção do mundo, com toda a fé do mundo que ele tinha. E nós temos também que ter essa fé, nós temos também que ter essa convicção que o Senhor é o nosso pastor, que independente de qualquer coisa, nós estamos aqui nessa terra perseverando em fé, sim, levando a palavra de Deus, sim, e dizendo para esse mundo que está carente de amor, está carente, sabe, de verdade, porque não existe um Deus. Olha só, todas as outras religiões, é você que tem que ir, mas aqui Jesus está dizendo, não, sou eu que vou para o homem, sou eu que busco você, sou eu que desejo você, sou eu que falo que eu amo e que você é a minha joia rara, você é precioso. A gente vê esse movimento de Deus para o homem desde o Éden, quando o homem pecou. Sim, nós somos vencedores em Cristo Jesus, pastora Séries, isso mesmo. Quando Adão pecou, ele se escondeu atrás da moita. Mas foi Adão que foi lá, ficou gritando atrás da moita, ó Deus, olha, eu estou aqui, eu estou aqui. Não, foi Deus que foi atrás. Adão, onde você está? Então vai ser sempre, essa é a verdade do céu, é sempre Deus procurando o homem. Você vai procurar qualquer outra religião, não existe. Não existe movimento de um Deus supremo, maior, vindo procurar, sabe, você, que foi feita com amor e que, por isso, olha o grau da importância que Deus faz. Deus dá o seu filho. Não existe outra religião que abraça você, que ama você, que demonstra que ama você. Porque o que Jesus está trazendo na parábola das 99 é a ação divina do amor divino sobre as vidas, sobre as pessoas. E isso religião nenhuma existe, nenhuma.
Só Deus é a verdade. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque sou eu que vou a você, sou eu que te abraço, porque sou eu que te fiz com amor, sou eu que observo a sua tristeza, sou eu que te consolo, sou eu que te sustento, sou eu. Eu sou o amor. Então, quando o mundo entender que o verdadeiro amor lança fora o medo, quando esse amor, que é Deus, porque Deus é amor, nós falamos aí em 1 João 4, 7, 8, que fala sobre isso, você vai entender que você tem liberdade em Cristo, porque o amor liberta, nada se aprisiona. Em Jesus, quando você vem para Jesus, quando você vem para Deus, você é livre. Jesus nos trouxe para a liberdade, não é um Deus que controla, não é um Deus robô. Olha só, você não fez coisa boa hoje. Eu vou te castigar. Ó, você vai ali naquela esquina, você vai cair, você vai tombar. Olha, eu vou botar a sua cabeça ali naquela parede. Não existe isso, meu querido, porque Deus é amor. Não existe nenhum lugar na religião, na face da terra, que um Deus que vai correr atrás de você, que te ama, que te deseja e que anseia pela sua vida, porque te olha com preciosidade. Mas nós somos preciosos. Jesus Cristo ama cada um de nós, Deus ama cada um de nós. Não existe castigo, Deus é bom, a natureza dele é imutável. O que as pessoas sofrem é a consequência do pecado. Como o pecado entrou no mundo, não é Deus que faz, não é Deus que está castigando, como tem algumas religiões. Não. Você está pagando pela consequência daquilo que você está fazendo que não é correto. Então é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Então aquilo é uma consequência do pecado. Não é que Deus é mau, olha lá, está fazendo coisa errada, vou dar um cascudo. Não existe isso. É a consequência do pecado. É a consequência daquilo que você está fazendo de errado. Mas se você voltar para Deus, né, e exatamente a sua vida é totalmente transformada, porque o evangelho é para isso, é para transformação. Você não pode ficar do mesmo jeito que chegou no evangelho, porque Jesus quer te ver crescer. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus quer que você chegue a essa altura, a minha imagem, a minha semelhança. Quando olharem para você, vai ver Jesus espelhado em você. Então, a gente tem que lembrar também que nesse momento que Jesus está trazendo essa parábola, essas pessoas, existiam lá os fariseus, existiam os pecadores, e muitas dessas pessoas que seguiam Jesus, né, eram pecadoras, elas ali naquele momento reconheciam seus erros. Né? Ou Jesus falando, então elas se arrependiam ali. E Jesus perdoava os seus pecados, e como a gente vê algumas passagens da Bíblia, vá e não volte, vá, né, e não peques mais. Por quê? O porquê não peques mais? Porque é a condição de nova vida, de nova criatura. Olha só, o caminho que você andava errando, se você furtava, né, se você adulterava, você não faça mais, ó, metanoia, mudança de rota, mudança. Né, você vai sair, porque pecado significa mudança de rota, mudança de direção. Né? Você errou ali, opa, mas volta para o mesmo caminho que Jesus te sustenta. Jesus é o nosso bom advogado. Então, se você saiu da igreja, né, meu amado irmão e irmã, por alguma coisa, decepção, não coloque a sua vida na mão de pessoa, se decepcionei com alguém. Não, você só sai de uma igreja pela direção de Deus. E você só entra numa igreja se for pela direção do Espírito Santo. Então, se você também tem que sair para sair em paz, você tem que sair debaixo da direção de Deus, da direção do Espírito Santo. Aí você sai em paz. Aí, se Deus falou para você sair, você sai e você vai sair em paz. Mas enquanto você saiu por decepção, tristeza, mágoa, perdoa essas pessoas, o que te fizeram, mas volta para o aprisco. Volta para o pasto verdejante. Ali tem água, ali tem repouso. Com Deus tem cuidado, tem zelo. Jesus já falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todas as aflições, Jesus já falou que já venceu. As minhas aflições, as suas aflições, ele já venceu. Então nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa é a verdade máxima para nós cristãos. Nós somos mais do que vencedores. E por que você está fora desse aprisco? Quando a gente sai fora do aprisco, meu amado irmão e irmã, quando a gente sai de uma cobertura espiritual, e você precisa voltar para essa cobertura espiritual. Você precisa voltar para o seio do seu Pai. Você precisa voltar a estar ali ligado. Ah, mas eu me afastei da igreja, mas eu estou em Deus. Nós somos enxertados na videira verdadeira. E os ramos, eles têm que andar junto, porque
Nós precisamos congregar junto, nós precisamos estar junto. E assim, a brasa não fica longe da fogueira. Você precisa voltar, porque a comunhão, né? Principalmente, acima da comunhão, a unidade, ela é ali no corpo de Cristo junto à igreja. Tá? Então é a unidade, você precisa voltar. Você precisa estar ligado ali, porque ali você recebe, você volta para a cobertura espiritual, não voltando para a igreja, você volta para a cobertura, Senhor, estou aqui novamente. E o Senhor vai cuidando de você, vai tratando de você. Quando você veio do mundo, Ele vai tirar todos aqueles carrapichos, vai tirar lá, vamos falar, né? Vai tosquear você novamente, vai te limpar, e você vai viver uma nova vida. Gente, como é leve. Então, eu lembrei aqui em Hebreus 10, 22, que eu vou falar diretamente para você que se afastou, né? Mas que você ainda tem, impulsa, né? Ainda tem lá, é o Espírito Santo de Deus, que muitas das vezes te incomoda, né? Aquela vozinha ou aquela coisa no coração. Hebreus 10, 22 diz: assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com a água pura. Quem pode fazer isso é quando você voltar, vem assim com o coração sincero, quebrantado. Não sei quanto tempo que você se afastou de Jesus, se afastou da igreja, né? Ou assim, não sei, né? Mas saiba que Deus, Ele nunca te abandonou. Saiba que Deus, Ele está ali junto com você. Ele está te procurando. O Senhor te procura, o Senhor te anseia, o Senhor quer que você venha para perto, para o pasto, para o aprisco. O bom pastor, ele quer cuidar de você. Então, se arrependa de tudo, sabe? Venha como estás, mas não deixe de vir. Porque você é precioso demais, você é preciosa demais para o Senhor. É uma vida vale muito para Deus. E como no versículo 6, né, do nosso texto de hoje, a alegria de Deus por salvar uma vida, há festa no céu. É uma alegria enorme, porque ele voltou e se arrependeu. E essa alegria é resultante exatamente o quê? Dessa persistência do Senhor, da busca de Deus, né? Desse bom pastor, de estar buscando essa ovelha. E em João 10, 11, né, a gente lê a declaração que Jesus fala, né? Jesus Cristo fala: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então é isso. O Senhor deu a vida dele por mim e por você. Então que a gente possa, né, como servas, como filhas resgatadas, estamos nesse rebanho, nós somos essas 99 ovelhas que Deus já se alegra porque já está conosco, né? Então, assim, nós precisamos também, minhas amadas irmãs, entender do amor de Deus como um todo, para Ele me ama, ama vocês, mas que a gente também possa ter um olhar de misericórdia e de empatia para aqueles que estão distantes, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão cegos, né, na verdade, espiritualmente, longe do Senhor Jesus. Que a gente possa ser um canal também de bênção para aqueles que estão próximos, que ainda não aceitaram Jesus, que a gente possa levar a palavra, que a gente possa trazer essa verdade, que a gente possa espelhar Jesus para essas pessoas, porque o exemplo, né, a ação desse amor que Deus fez é a ação também que a gente pode fazer para as outras vidas, mostrar o amor em ação, tendo empatia pelo outro, buscando esses perdidos também, porque a igreja é o id, né? Ide para fora. Então que nós somos a igreja que anda, né? Nós somos aqui esse pequeno Cristo, mas é a igreja que está andando no mundo. E nós precisamos levar esse amor, essa verdade, porque muita gente está sofrendo, está longe. Porque me aconteceu isso? Meu Deus, eu não quero mais saber do Senhor, aí culpa Deus. Deus não é o problema são, às vezes, as pessoas, o problema são as suas escolhas, mas se você parar, né, e realmente entender que Deus é a solução para a sua vida, e realmente Ele é a solução, que você venha, sabe, para esse caminho, que é a verdade e vida, que é Jesus Cristo, que Ele vai cuidar de você. Aqui na palavra de Deus já foi mais do que provado, pelo menos nesta palavra de hoje, nossa reflexão, que Ele te ama, Ele anseia por ti, espera por ti. Independente do que tenha acontecido com você, existe um Deus, um Pai amoroso, que te fez em amor há muito tempo, que te ama, projetou a sua vida e só está esperando que você quebrante seu coração, sabe? Abra os braços para o Senhor. Senhor, eu não aguento. Tá difícil.
é frustração em cima de frustração, é dor em cima de dor. Senhor, eu preciso de algo, eu preciso realmente de um milagre. Esse milagre só pode vir de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então fale com Deus dessa forma, sabe? Entregue aonde você estiver, aonde você estiver vendo esse vídeo, entregue o seu caminho ao Senhor. E que Deus possa, sabe, sempre, sempre falar com você, porque Deus sempre fala. E eu quero, né, profetizar que seus ouvidos estejam sempre abertos para sensíveis à voz do Espírito de Deus. Irmãos e irmãs, vocês que estão aqui nessa live, se vocês sentirem aí do seu coração de compartilhar essa live com quem precisa, vamos compartilhar, porque as redes sociais também são instrumentos, sendo bem usados, são instrumentos, sim, em favor do reino de Deus. Então, vocês compartilhem bastante com quem vocês quiserem com essa palavra, não só a minha de hoje, teve também a da manhã, e todas que estão aqui no Face, se vocês sentirem, compartilhem sim, seja instrumento, seja canal para essas vidas, porque é ouvindo a verdade vai libertar a vida dessas pessoas. E essa verdade é a palavra de Deus. É entender quem é esse Deus e, principalmente, entender a importância que você tem para Deus. Então, eu encerro aqui a minha mensagem, minha reflexão de hoje, agradecendo a Deus por esta rica oportunidade de estar com as minhas irmãs e irmãos, adorando ao Senhor. Eu quero, acho que ainda está com um tempinho, eu vou deixar um louvor, porque como a gente teve, né, esse corte, no primeiro teve o louvor, e eu vou deixar esse louvor para... Vamos louvar juntos. Aonde você está aí, seu louvor é conhecido, e vamos deixar a glória de Deus invadir aí onde você está, no seu coração, na sua casa, na sua família, ou no trabalho, não sei onde você vai estar vendo essa live agora, mas que Deus te abençoe, sabe, que te dê muita graça, graça sobre a sua vida, transformação, sabe, e o amor de Deus esteja no seu coração. Amém? Eu me rasgo, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente. Vamos louvar. E se você tem algum familiar que ainda não aceitou Jesus, amigos, né, pessoas queridas, aproveita esse louvor e apresenta essas vidas ao Senhor. E vai pedindo a Deus que faça essa transformação. Nós somos aqui canais nesse momento. Nós somos servos e servas nesse momento. Que você possa orar por essas pessoas que você conhece. Leve o pensamento, né, a Deus por essas vidas aqui nesse momento do louvor. Amém? Aleluias. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente, eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Sua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. E eu entrarei longe dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver provar pela glória, a glória de Deus. Louvado seja Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver provar pela glória, a glória de Deus. Que a glória de Deus possa invadir as casas, os lares, os corações, em nome de Jesus. Glória, glória.
Tu és santo, Senhor, Tu és santo. Que o Senhor possa resgatar essas vidas. Toca nos corações, quebranta. Vidas que ainda não conhecem a Ti, famílias, Senhor, pessoas, amigos, Senhor, que precisam, Senhor, saber dessa verdade, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que nos ama. Que o Senhor Deus se apresente a essas vidas em nome de Jesus. Kadosh, 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 Kadosh. Tu és santo, Senhor, glória a Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, Deus, por esta oportunidade. Obrigado por essas vidas que estão aqui hoje. Senhor Deus, continua, Senhor, trabalhando na vida de cada um, daqueles que ainda que vão vir, em nome de Jesus, a ver essa live. Que o Senhor Deus, Pai, faça a transformação. Transforma, Senhor, quebranta o coração, transforma a mente, repreenda as fortalezas e sofismas, em nome de Jesus. E que o Senhor Deus, em nome de Jesus, possa estar, Senhor Deus, presente na vida dos meus irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Que a Tua luz e a Tua graça esteja na vida de cada um e que haja salvação, transformação de vidas. O bom pastor ama cada uma dessas vidas. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, para sempre seja exaltado. Amadas irmãs e irmãos, aqui encerro essa live. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos corações, aquilo que eu não falei, que Ele possa falar aos corações de vocês e que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Obrigada, até a próxima live, se Deus quiser. Beijo para vocês, meus queridos e queridas do Senhor Jesus. Amém.